Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Comunidade Clamor pelas Almas. Na direção, Pastor Jerônimo Faiga. Porque a ordem foi dada: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. João Batista abriu o caminho para Jesus e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. Jesus chegou, e quando Jesus chegou ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus foi para o céu e deixou a igreja, ele disse: vá, ide e fazei discípulos em meu nome, pregando a todos o arrependimento. A ordem é: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. E pastora Beatriz Castro. Foi uma cruz que ele morreu por mim, deu sua vida pra me salvar. Esperamos você e sua família em nossa comunidade. Rua Dona Nina Zanotto, 667, Jardim Las Vegas, Santo André, São Paulo. Comunidade Clamor pelas Almas. Informações 011 98442 5576. 011 98442 5576. Envie sua mensagem no nosso WhatsApp para ser cadastrado em nossa linha de transmissão e seja edificado com a palavra de Deus com o pastor Jerônimo Faiga. 011 98442 5576. Que esta unção possa ser derramada sobre a sua vida nessa noite. Que o poder do Espírito Santo de Deus possa te tocar, e que você possa viver o verdadeiro arrependimento de Deus, e que os frutos do Espírito Santo de Deus possa fluir na sua vida. Oh, vem, 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 Jesus, nós te desejamos. Faça uma visita em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. @Clamor pelas Almas. Uma igreja que trabalha para o reino de Deus. Filipenses 2, versículo 1, nós vamos ler até o 7. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Aleluia. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Filipenses 1. Filipenses 2, versículo 1. Nós vamos ler até o 7. Amém, queridos? Os intercessores aí de plantidão nos ajudam. Amém? Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos de compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tenham o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Curva a sua fronte.
Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, meu Rei, nós te glorificamos. Nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que enche os nossos corações, que transforma, Senhor, as nossas mentes. Papai querido, fala conosco nessa noite. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Nós entregamos, Senhor, a Tua igreja em Tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, o Teu povo nas Tuas mãos. Papai querido, fica à vontade no nosso meio para nos curar, para nos transformar, para nos libertar. Toda opressão maligna caia por terra agora. Todo agir de Satanás nós neutralizamos agora pela palavra do Teu poder e pelo poder da Tua palavra, Jesus. Nós entregamos a Tua igreja nas Tuas mãos, e assim nós oramos crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas pela palavra do Senhor Jesus? Você está empolgado aí, irmãos? Tá mesmo? Estou pregando para crente cheio do Espírito Santo. Amém? Então me ajuda aí. Eu não quero apenas pregar o meu esboço. Eu quero pregar aquilo que o Espírito Santo de Deus encher a minha vida, daquilo que Ele tem para vocês. Mas para isso acontecer, você precisa liberar sobre a minha vida, soltar para fora isso, amém? Então, eu não quero pregar, eu quero que vocês arranquem a palavra de mim. Nós precisamos entrar em um tempo de sede da palavra de Deus. Nós precisamos entrar em um tempo onde o nosso coração vai queimar cada vez mais. Teremos mais fome, teremos mais desejos, mais gana, mais vontade de ouvir a voz de Deus, de ser ministrado pelo Espírito Santo do Senhor, de ser ministrado pela palavra do Senhor. Por isso não deixa nada e ninguém tomar a sua atenção da palavra. Não deixa que o inimigo tire a palavra do seu coração. A Bíblia fala, se eu não me engano, Mateus capítulo 13, o versículo 29, quando a semente ela é semeada e nós não entendendo, vem um maligno e rouba a semente que foi semeada. Então nós precisamos entender, e para entender nós precisamos abrir a nossa mente. Nós não podemos deixar que nada e ninguém possa tomar a nossa atenção da palavra. Amém, igreja? E eu quero falar algo para você. Nós estamos vivendo debaixo do reino de Deus. Existem 3 domínios, existe 3 mundos terreno, existem 3 reinos: o reino vegetal, o reino mineral e o reino animal. Mas existe também o reino espiritual, que é o reino de Deus. E esse reino a ciência não reconhece. Esse reino a ciência ela não acredita. Por isso que a palavra de Deus vem dizendo que a pregação da cruz é loucura para os homens, mas para nós ela é sabedoria e poder de Deus. Existe um reino espiritual e nós precisamos entender. E a pastora estava falando acerca de Nicodemos, e Jesus ele deixa bem claro para Nicodemos. Ele fala para Nicodemos em João capítulo 3, versículo 5: na verdade te digo que aquele que não nascer nas águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, Nicodemos, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Nós precisamos entender que Deus, Ele está presente no nosso meio e Ele é real aqui, irmãos. Pastor, eu não estou sentindo, mas você não precisa senti-lo. Você precisa entender, ou seja, você precisa acreditar, saber e entender
entender processos nas nossas vidas que vai nos levar a viver no reino espiritual. Porque muitas vezes você não vai sentir, mas você vai estar dentro dele. Muitas vezes você não vai ver com os seus olhos naturais, mas os olhos espirituais, você sabe que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra hostes e potestades e principados da maldade. Então eu não venho para a igreja e fico perdido. Não, eu estou dentro da igreja e eu entendo o meu papel, eu entendo o que Deus espera de mim, eu sei o que Ele requer de mim. Eu não venho para a igreja simplesmente para ouvir alguém pregar, para ouvir alguém cantar. Não, eu venho para ser edificado pela palavra de Deus, para a palavra de Deus reduzir a minha vida, reduzir o meu sentimento, reduzir o meu ego, o meu egocentrismo. Porque só a palavra de Deus, ela pode dividir a nossa alma do nosso espírito, e de fato possamos viver verdadeiramente no espírito. Só a palavra pode nos levar a esse nível de entendimento. Ela é apta para discernir as nossas intenções. Só a palavra de Deus é apta. Como assim, pastor? Você vai ter o discernimento pela palavra de Deus. Sabe como? Você sabe que aquilo não pode. A sua carne quer, o seu coração deseja, mas o seu espírito está discernindo na sua mente, dizendo: olha, isso não pode, isso não deve, isso Deus não se agrada. Mas a sua carne quer, e o seu espírito está discernindo na sua mente, está dizendo: não, isso não pode. A palavra de Deus, aí a palavra vai te levar naquele versículo, o Espírito Santo vai te levar naquele versículo, e você vai lembrar: não, eu não posso, eu vou vencer a minha carne. Existem 3 reinos, e eu vivo nesses 3 reinos, no vegetal, no mineral e no animal, mas eu também estou dentro de um reino espiritual, porque a palavra me leva para esse lugar, porque a presença de Deus me leva para esse lugar. Por isso que Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando você tem a palavra, você vence a carne, querido. Quando você tem a palavra, você vence os seus sentimentos, os seus desejos. E este reino, ele é um reino no espírito. Esse reino não vem na alma e nem no corpo. Os judeus esperavam que Jesus, o Messias, fosse um rei soberano e que ia dominar todas as nações, que ia dominar todo o mundo. Porque lá na Babilônia, Daniel teve um sonho. E lá na Babilônia, Daniel sonhou. Ou melhor, Daniel teve a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E a interpretação foi que era uma estátua da imagem de Nabucodonosor. E a cabeça era de ouro. O peito era de prata, as pernas de bronze, os pés de ferro misturado com barro. E veio uma pedra e bateu justamente no pé, e aquela estátua caiu. E a interpretação do sonho dessa imagem para Daniel, para Nabucodonosor, pelo mensageiro de Deus Daniel, foi: olha, o primeiro reinado é tu. Você governa, Nabucodonosor, o mundo todo. Você é esse cara aí. E não haverá outro rei como você. Você é o rei mais poderoso de todos. E depois vai vir outros no seu lugar, que vai ser inferior a você. Então veio outros, a Pérsia, os medos. Veio Alexandre. Veio Roma. Veio outros reinos que dominou o mundo inteiro. Até que a pedra bateu na estátua e caiu. E depois disso você nunca viu outra nação ou alguém dominando o mundo inteiro, que foi Jesus. Só que essa profecia no coração dos judeus
gerou neles uma expectativa de um grande libertador. Eles esperavam um rei que dominasse o mundo, que colocasse essa estátua no chão. Mas esse reinado não veio exteriormente, veio interiormente. Não veio com aparência visível, veio dentro de nós. Jesus, ele estava dizendo: olha, o reino dos céus, ele não está aqui, não está ali. O reino dos céus não é visível, não é aparência visível, não é comida, não é bebida. O reino dos céus está dentro de vós. Ele veio construir algo dentro de nós e não fora de nós. E este reino, querido, ele vem no Espírito. É no Espírito. Por isso que Efésios, a palavra de Deus está dizendo: se tem algum sentimento em Cristo, que o sentimento dele possa ser em nós, para que possamos entender tudo que nós fazemos aqui não é para a nossa vanglória. Não adianta regozijar com ministério grande, com igreja cheia, se nós não entendermos o que está dentro de nós, se nós não entendemos o reino que está dentro de nós, se nós não entendemos o que Ele colocou dentro de nós e Ele escondeu, diz a palavra do Senhor, a eternidade dentro do coração do homem. Ele pegou o que é eterno e colocou dentro de nós. A Bíblia fala que Ele nos elegeu nele, cara, antes da fundação do mundo. Sabe o que Deus ele fez? Ele tirou você dentro dele, te colocou para fora, e depois Ele disse: olha, agora eu vou colocar o meu reinado dentro de você. E Ele mesmo entrou dentro de você. Aleluia! Ele te tirou dele e depois Ele entrou em você. Você consegue entender isso? Você consegue compreender essa mudança? Primeiro Ele elegeu você dentro dele, Ele tirou você de dentro dele, Ele te fez a imagem e semelhança dele, e depois Ele colocou o Espírito dele dentro de você. Ele entrou dentro de você. E isso só pode ser compreendido através da palavra de Deus, através do que Deus ele tem para nós, através do sacrifício de Cristo. Agora nós precisamos definir se seremos uma igreja de governo de Deus ou se seremos uma igreja de cuidados. Nós precisamos definir se seremos uma geração de governo ou se seremos uma geração de cuidado. A igreja de cuidados, Deus está dizendo para ela crescer, entender, amadurecer. Porque a igreja de cuidado está dizendo para ele: me dá o que eu preciso. E ele está dizendo: eu não vou te dar até que você cresça e amadureça. Agora a igreja de governo, Deus está perguntando para ela: pede o que queres que eu te dou. Foi assim com Salomão. Salomão subiu num monte mais alto e ofereceu o sacrifício mais alto. Gastou em seu sacrifício, em suas ofertas, aquilo que nunca ninguém tinha gastado. Foi lá, ofereceu mais de 1000 holocaustos. Aí Deus aparece para ele em sonho e disse: olha, vai para Jerusalém, vai para o lugar onde eu quero que você esteja, se posiciona, faça uma mesa para todos os seus irmãos, porque eu vou te usar, eu conheço o seu coração. Ele está dizendo: pede para mim o que queres que eu vou te dar. A igreja de governo, a igreja de governo não está pedindo coisas para Deus, está dizendo para Deus: Deus, usa-me, me leva para as nações.
Me leva, Senhor, para o teu propósito, me insira dentro do teu propósito. Eu quero te conhecer mais, eu quero te entender mais, eu quero fluir mais no teu Espírito. A diferença da igreja de governo para a igreja de cuidados, querido, é que a igreja de governo trabalha na pluralidade, a igreja de cuidados trabalha no singular. A igreja de governo está dizendo que o Senhor tem conosco, o que o Senhor tem para nós, para nossa geração. Está falando no plural. A igreja de cuidados está dizendo: é para mim, faça em mim, faça para mim, sou eu preciso. Ela quer que resolva o problema dela, ela está preocupada com o problema dela. Só que não é assim no céu sempre foi na pluralidade, querido. O Pai, o Filho e o Espírito, esse é o modelo de Deus. Eles não fazem nada separados. Por isso que aqui na igreja nós não criamos, não cuidamos de pessoa que faz coisa sozinha. Não, aqui todo mundo trabalha em equipe, todo mundo faz em equipe. E quem pensa que faz sozinho é desligado automaticamente. Alguém pode estar dizendo: mas se eu parar, não flui. Se eu não fizer, não acontece. Mentira, meu irmão. Se eu parar, que sou o pastor da igreja, pode ter certeza que vai levantar outro no meu lugar. Mas a obra de Deus não para em pessoas. Nós precisamos, na verdade, entender a pluralidade do reino de Deus. Jesus, ele nos ensina a orar, e a oração modelo nós encontramos o coletivo, não o individualismo. Ele está dizendo: Pai Nosso. Ele nos ensina a dizer o pão nosso. Ele nos ensina a falar: livra-nos, perdoa-nos. A nossa oração é no plural, não é no individualismo. Mas quando nós estamos em oração, eu preciso orar para minha vida melhorar, e nós não oramos em uma totalidade. A verdade é que nós vamos para a oração para direcionar a Deus e não para ser direcionado por Deus. Porque quando você vai na oração para ser direcionado por Deus, Ele vai colocar no seu coração um sentimento dEle. Aí você vai começar a orar pelo ciclano, por fulano, por aquele irmão que está passando por necessidade. Talvez por aquele irmão que você nunca viu, mas Deus colocou naquele momento, naquele exato momento de dificuldade, de luta da vida dele, e colocou no seu pensamento a vida dele para você orar por ele. Por quê? Porque você está ligado no céu. Você está plugado no céu. Você vive uma vida no Espírito. E o governo de Deus na sua vida é no Espírito. Não é na tua carne nem na tua alma. É no seu Espírito. Então a nossa oração é: Pai Nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É para todos. Perdoa-nos. Perdoa as nossas falhas, nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos irmãos. E nos livra. Sabe o que me chama atenção na vida de Neemias? É que antes da chamada profética da vida dele, ele teve uma visão, uma notícia a respeito dos seus antepassados e da situação que estava Jerusalém, com os muros caídos, com muros destruídos, que foram colocado fogo neles. E recebeu essa notícia e ele se compadeceu. A primeira coisa que Neemias fez foi jejuar, orar e chorar pelo seu povo. A primeira coisa que ele fez foi pedir perdão pela sua nação. E se a obra de Deus, se o sentimento de Deus não estar em nós, querido, nós vamos trabalhar, nós vamos
fazer a obra do Senhor, nós vamos vir para a igreja por um propósito individual e não por um propósito no coletivo. Por isso que nós precisamos ir para a oração. Por isso que nós tiramos os cultos de terça-feira aqui, 2 cultos na semana. Não, vamos pôr esse povo para orar. E como é difícil a igreja vir para a oração, cara. Como é difícil a igreja vir. Se é difícil vir para os cultos, é difícil nós encontrarmos um culto quando está todos aqui, não é verdade? Imagina o culto de oração. Nós precisamos entrar num ambiente, cara, de revelação da palavra de Deus. Eu aprendo que Deus, Ele só vai dar para mim quando eu pedir para os outros. Em toda a Bíblia, vemos Deus levantando o indivíduo, mas o propósito sempre foi para o coletivo. Deus, Ele não levanta um indivíduo para construir o seu ministério, para construir as suas torres e os seus monumentos. Não, Deus, Ele chama e Ele levanta o indivíduo, uma pessoa com visão, para dar uma missão para todos. Por isso, o lugar onde uma só pessoa cresce, cara, está errado. E um lugar onde uma só pessoa é beneficiada, tem alguma coisa errada. A igreja que só o pastor fica rico, tem alguma coisa errada. São monumentos, são igrejas de pessoas que trabalham para o individualismo, ao ponto de dizer que as outras congregações, que as outras igrejas é a igreja do diabo, que só dele é a certa, que só dele tem salvação, que só dele tem cura, milagres e poder. Cuidado, porque quando Deus, Ele trabalha, Ele não trabalha no individualismo, Ele trabalha no coletivo. A visão pode ser de uma pessoa, mas a missão é para todos. E a verdade é que Deus, Ele vai levantar pessoas nessa geração com um sentimento de Deus, com um sentimento que houve em Cristo Jesus, com um sentimento que Ele espera que você tenha. Deus, Ele quer colocar no seu coração um sentimento. E esse sentimento, querido, é um sentimento de servo. O que Filipenses estava dizendo, em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele falava: se recebeste o Espírito de Deus, então vocês verdadeiramente serão pessoas bondosas, misericordiosas, um para com os outros. Vai considerar até o teu servo superior a você, o teu irmão superior a você. Se realmente você tem o governo do Espírito Santo de Deus, se você tem o mesmo amor que Ele, se você tem o mesmo sentimento que Ele teve pela igreja, pela humanidade, o mesmo sentimento que Ele teve e a responsabilidade que Ele teve para o propósito de Deus, então a igreja estará pronta. Então nós vamos deixar a nossa natureza para viver a natureza de Deus. E isso é algo muito profundo, querido. Porque a Bíblia fala que Jesus, Ele deixou a sua grandeza para viver a nossa pequenez. Só para que eu e você possamos sair da nossa pequenez e viver as grandezas dEle. Você vê que Ele sempre está invertendo os papéis, só para nos favorecer,
só para nos levar para o propósito, só para nos levar para a presença dEle, querido, só para nos eleger como sacerdotes reais, como os profetas nessa terra. Ele quer levantar sim a sua vida, Ele quer levantar sim as nossas vidas no individual, para nos dar um propósito coletivo, para nos levar para o propósito dEle. Aleluia! Ele deixou a sua grandeza para viver a nossa pequenez. Ele deixou a sua forma de Deus para viver na forma de homem. O apóstolo Paulo está dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento precisa estar impregnado nos nossos corações. Esse sentimento, essa responsabilidade do Evangelho nas nossas vidas precisa ser o mesmo de Jesus. Se o peso da cruz de Jesus não for o peso da sua cruz, não é o Evangelho verdadeiro, não é o Evangelho cristalino. Se a cruz de Jesus não pesar na sua vida, querido, se de sorte não haver o mesmo sentimento que houve nele, não é o Evangelho de Deus, é o Evangelho humano, o Evangelho onde as pessoas recebem, o Evangelho onde as pessoas só querem receber. Não é o Evangelho dos céus, não é o governo do Espírito, é o governo da terra, é o governo humano, onde a igreja só propõe vitória, venha ser vitorioso. Não, tem alguma coisa errada com esse Evangelho, porque nós teremos aflições. E a verdade é que nas nossas derrotas, nas nossas fraquezas, nós seremos aperfeiçoados. A verdade é essa, querido. A verdade é que nós vamos ter problemas, nós teremos dificuldades, nós teremos lutas para o nosso aperfeiçoamento. O Evangelho não é feito de mar de rosas. Não, o Evangelho é feito com a coroa de espinho. O Evangelho é feito com uma cruz. E essa cruz deve ser a cruz que Cristo carregou. O apóstolo, ele mesmo está dizendo: se nós não sermos crucificados com Ele, também não seremos ressuscitados com Ele. Se nós não colocarmos as nossas vidas, cara, em um lugar de renúncia, se a igreja não ir para esse lugar de renúncia, se nós não nos vaziar de si mesmo e não tomando a forma dele, pastor, como que nós vamos tomar a forma dele? Vivendo a palavra, cara. Vivendo no governo de Deus, no governo do Espírito. Jesus tomou a nossa forma só para que nós possamos viver a forma dele. E ele entendeu que não era o cargo, mas era o encargo que ele tinha. E se essa geração não entender o encargo, nós vamos estar esperando pelo cargo e vamos ficar o resto da vida sentado nas cadeiras, ouvindo alguém pregar, e buscar revelação de alguém, de um homem, buscar oração de um homem, buscar a palavra de um homem. Se você não entender o seu encargo e não entrar no propósito, você sempre vai esperar por alguém. Pastor, é errado esperar por alguém? Não, não é errado. Até que esse alguém te leve para a maturidade. Porque todos nós precisamos de referência. Você nasceu com a necessidade de referência na sua vida, que é o teu pai e a tua mãe. E durante a sua vida, durante a sua caminhada, durante o seu crescimento, você vai precisar de referência. E o que nós queremos ser é referência para você. Mas que você cresça mais do que nós. Porque se você
se limita a nós. Tem alguma coisa errada com a nossa mensagem. Tem alguma coisa errada com a nossa palavra. Se você não está crescendo, significa que o alimento que você está recebendo não está fazendo que você evolua, se desenvolva. Porque é assim com a criança, o pai e a mãe não precisa fazer nada para ele crescer. Só precisa dar o alimento. E o alimento certo para o desenvolvimento. Eu tenho um sobrinho e o desenvolvimento dele ficou atrasado, o crescimento dele, porque ele tinha distúrbio do sono. À noite ele ficava acordado e de dia ele ficava dormindo. Por uma falta de orientação e de educação, de regulamentos e de regras. E o papel do pai é isso, é você dar o alimento correto, chamar a atenção quando não precisa ser chamado, trazer mais perto quando precisa trazer mais perto, e abrir mão quando precisa abrir mão. Só que eu sei a palavra que nós temos ministrado. Eu posso lavar as minhas mãos e dizer que a mensagem que nós estamos ministrando, que a mensagem que nós estamos levando a você é para destravar você e te levar para o propósito. E eu fico feliz porque pessoas estão crescendo. E isso é a melhor coisa que nós podemos sentir. Essa é a maior alegria que um pai pode ter, é ver seu filho crescer e se tornar melhor do que você. Então essa é a nossa alegria, cara. Esse é o nosso sentimento. E essa geração, ela precisa ser transformada na mente. Por isso que nós precisamos alimentar corretamente essa geração. Nós precisamos alimentar corretamente. Servir a Deus com racionalidade, oh glória, e entender o propósito de Deus. Eu não quero acreditar, querido, que existem pessoas que pagam mais de R$1.000 em uma peça de roupa, em um tênis, em algo pessoal, e vem no culto de missão, de oferta, e dá R$2. Eu quero trabalhar para mudar a mentalidade dessa geração. E fique tranquilo que eu não quero ganhar dinheiro com a igreja, porque se a gente quisesse ganhar dinheiro com a igreja, a gente mudava a visão da igreja e o método dela. O que nós queremos levar é a igreja para o propósito. Porque muitas vezes nós gastamos mais com os nossos animais de estimações. Passou mal, tadinho dele, vamos correr para o veterinário, vai ter que operar. Quanto que é a operação? É R$700. Vai ficar R$1.000. Não deixar o coitadinho morrer, não. Não, eu vou pagar. Aí quando nós fazemos esse mutirão que nós estamos fazendo para o dia 25, tem pessoas que nem se interessou de fazer uma sacolinha para trazer para o trabalho da obra social na igreja. Então eu quero trabalhar para essa geração, para essa geração entender o propósito e destravar ela, para ela deixar de ser uma igreja de cuidado e começar a ser uma igreja de governo. Porque muitas vezes nós viajamos, nós passeamos, gastamos tempo com a nossa família, mas não tiramos 1 hora por semana para fazer o evangelismo aqui no nosso bairro e esperamos pelo pastor, que o pastor vá fazer evangelismo. Não, querido, ele precisa levantar aqui os 5 ministérios. O evangelista é um dos ministérios.
Essas cadeiras vazias podia estar alguém aí que você pregou, que você evangelizou, mas pastor, eu não sei. Mas como vão acreditar se não há quem pregue? Como vão acreditar num Deus se não tem ninguém pregando? Como que a nossa nação, como o nosso bairro Jardim Las Vegas será alcançado pela palavra de Deus se nós não temos tempo e disponibilidade para sair para fazer evangelismo? Mas para os nossos passeios, nós até faltamos nos cultos, mas nós vamos passear. Posso falar ou não, igreja? Estou avexado hoje. Oh, glória. Nós precisamos acordar, querido. Nós precisamos parar de oscilar. Uma hora a igreja já está cheia de pessoas, uma hora a igreja está vazia. Sabe por quê? Porque a responsabilidade está em nós, os líderes, que não sustentamos os ministérios. Começamos e paramos, e eu chamo a responsabilidade para mim. Eu sou o primeiro a ser cobrado. Pastor, mas é normal. Sim, porque algumas pessoas vão vir, vão ver o que não era aquilo que ela esperava e vão embora mesmo. Nem Jesus agradou todo mundo. Mas quando as pessoas saem daqui frustrada, significa que tem alguma coisa errada conosco. E o meu trabalho é levar você a olhar para Cristo. Porque se você olha para a igreja, certamente você vai se frustrar com Cristo. Agora, se você olha para Cristo, você nunca vai se frustrar com a igreja. O problema é que muitas vezes nós estamos dentro da igreja e olhamos para a igreja. Aí você sai frustrada com Cristo. Cristo não fez nada na minha vida. Não vou mais para a igreja. Vou procurar outra igreja. Talvez lá eles me mostrem o poder do Cristo. Agora, se nós levarmos as pessoas a olhar para Cristo, elas nunca será frustrada com a igreja. A igreja tem problema? Tem. E se a igreja não tivesse problema, eu ia falar para você não entrar nela, porque certamente você ia estragá-la. Um grande pregador dizia isso: se você encontrar uma igreja perfeita, não entra, porque você vai estragar a igreja. A igreja é composta de pessoas, e pessoas têm problemas, pessoas têm dificuldades. Então a igreja não será perfeita. Mas se nós levarmos as pessoas a olhar para Cristo, as pessoas nunca vai se frustrar com a igreja. Ela vai entender o posicionamento dela. Ela vai entender qual é a parte do membro do corpo de Cristo que ela está, e ela vai trabalhar dentro daquilo que ela foi chamada. Ela vai trabalhar dentro do propósito de Deus, do vocatel de Deus, da palavra de Deus que foi liberada. E em toda a Bíblia, você encontra Deus procurando apenas duas coisas, querido. Ele procura um adorador e um intercessor. João capítulo 4, versículo 23. Está dizendo que ele está procurando verdadeiros adoradores. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ele está dizendo: procure alguém que esteja na brecha. Deus, ele está procurando um adorador e um intercessor. Ou seja, alguém que ame a Deus ao ponto de entregar a sua vida em favor de outros. Exatamente isso. O que Deus ele está procurando é pessoas que o amam ao ponto de entregar a sua vida em favor de outras. E isso resume todo o Evangelho. Essa simples frase resume tudo. Jesus, a ser questionado pelos doutores,
no requisito da lei. Perguntaram para ele: qual é o maior dos mandamentos? Ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Amar a Deus com tudo que você tem. Amar a Deus até com os seus pertences. Amar a Deus em primeiro lugar. E o outro, semelhante a esse: amar o seu próximo como fosse a si mesmo. Então, o que Deus ele procura é alguém que o adore e que interceda. Se ele encontra alguém que o adore e que interceda, ele encontrou um pequeno Cristo. Ele encontrou um cristão, um pequeno Cristo. Ele disse para Pedro: Pedro não vai te chamar mais Simeão, agora vai te chamar Pedro. Pedro, que significa Petros, uma partícula de uma pedra, retirado de uma pedra formosa, rocha, uma pedra grande, formou uma pedrinha. Era isso que Jesus estava dizendo para ele: eu vou fazer que você cresça, Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu vou te fazer uma partícula do que eu sou. Só uma partícula do que ele é pode mudar o mundo inteiro, meu irmão. Um pouquinho dele nas nossas vidas pode nos levar a esse sentimento de servidão, de ser servo, de viver debaixo da soberania de Deus. A palavra edificar, nessa passagem que Jesus está dizendo para Pedro: eu edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo: eu vou trabalhar para o seu crescimento, para que você cresça, para que você se desenvolva. E nós precisamos trabalhar para o desenvolvimento, querido, não é diferente nos nossos dias. Nós precisamos trabalhar para o desenvolvimento pessoal das pessoas e não o desenvolvimento materiais dela. O que nós precisamos trabalhar para que você cresça com entendimento no propósito dele, e não que você cresça, não a sua conta bancária cresça, não que a sua vida secular cresça, que você esteja bem sucedido. É errado ser bem sucedido, pastor? Não, pelo contrário, Deus ele quer te fazer um homem muito poderoso nessa terra, mas que o seu interior seja como o interior dele, como o sentimento dele, a simplicidade dele, a simplicidade que há nele do Evangelho de Cristo, para que você possa ser voz para quem não tem voz, para que você possa ser provisão para quem não tem provisão. Quando Deus ele encontra isso em uma pessoa, quando ele encontra esse sentimento em nós, quando ele encontrar esse sentimento na nossa geração, ele vai dizer: pede o que queres, que eu te dê. Agora, isso aqui é um pouco sensível, irmão, porque é a palavra de um rei. E quando a palavra de um rei é liberada, ela não pode voltar. Pede o que queres, que eu vou te dar. Foi assim com Esther, com o rei Assuero. Esther, ela estava na porta do rei. O rei estava fazendo uma festa de 180 dias, 6 meses.
chapando o globo. E ele chamava a rainha: vem cá, minha rainha, eu quero mostrar a você as minhas nações. A Esther estava lá na porta do rei. Só que a rainha estava fazendo uma festa particular e ela dizia: eu não vou, eu já tenho a minha festa. A Esther, ela entra. E quando ela entra, ela fala para o rei: rei, eu quero fazer uma festa para você. O rei estendeu o cetro para ela, ela entrou. Só que era Esther. Ela era uma provedora. E ela foi instruída por um homem que tinha um coração de pai. E Esther, ela não foi para a presença do rei para pedir coisas para ela. Esther, ela dançou na presença do rei. E o rei fez para ela uma pergunta, a seguinte pergunta: pede o que queres que eu te dê. Ela podia pedir tudo naquela hora. Como fez oh meu Deus, esqueci o nome da mulher. Salomé, diante do rei Herodes. Quando a filha dançou, ela falou: fala, quando o rei fazer aquela pergunta que todo mundo espera, você vai falar que você quer a cabeça de João Batista. Sabe o que teve que acontecer? João Batista teve que perder a cabeça, porque a palavra do rei foi declarada. Só que com a Esther foi diferente. Ela não pediu algo para ela. Ela pediu para as nações. Ela pediu para o povo dela. Ela pediu em favor do povo. Alguém que adora a Deus e alguém que intercede. Alguém que é intercessor. Foi assim com Salomão. Deus falou: pede o que queres que eu vou te dar. Salomão podia pedir tudo naquele momento, cara. Ele podia pedir tudo, mas sabe o que ele pediu? Ele pediu sabedoria para cuidar do povo de Deus. O que você quer na igreja Clamor pelas Almas? Se você quer benefícios, cara, desculpa, aqui você não vai encontrar uma palavra de benefício. O que você vai encontrar aqui é uma palavra de arrependimento. Nós precisamos entrar neste lugar de arrependimento, no lugar de intercessão, no lugar de adoração, para que Deus possa nos conceder, para que Deus possa nos dar essa autoridade de pedir. Pede Igor, pede Beatriz, pede Dani, pede Leandro, pede o que queres que eu vou te dar. Mas a questão é o que você está pedindo. O que você está pedindo? Aqui você não vai receber se o seu coração não estiver alinhado ao coração de Deus. Você pode pedir, cara, nessa noite, para Ele te tornar alguém de governo e não alguém de cuidados. Você pode pedir para Ele sabedoria para cuidar do povo. Você pode pedir para Ele riquezas para você cuidar do povo. Você pode pedir para Ele um ministério fluente para você ser influência na vida de pessoas. Nós não pensamos pequenos. Não confunda a nossa mensagem como um pensamento medíocre, não. Como nós já ouvimos por aí. Não, nós acreditamos nas coisas grandes que Deus tem para nós. Mas a diferença do humilde é que ele não pensa que ele é melhor que as outras pessoas.
Ele sabe quem ele é em Cristo. E o humilde, ele trabalha, querido, em favor das pessoas. Humildade não é você pensar pequeno, é você pensar mais em outras pessoas do que em você mesmo. Mas nunca desacreditando do seu potencial. Eu acredito que Deus, ele vai sim nos abençoar. Ele vai te levar para o propósito. Ele vai abrir as portas, quais sejam as portas, aonde for preciso, ele vai abrir. Mas primeiro ele vai alinhar o nosso coração. Primeiro ele vai alinhar o nosso entendimento. Deixaremos de ser uma igreja de cuidados para uma igreja de governo. Nós deixaremos de ser uma igreja de pedintes para ser uma igreja de intercessor. Deixaremos de ser uma igreja de show para ser uma igreja de adoração. Nós deixaremos de ser a igreja que só vem para os cultos nos finais de semana. Nós deixaremos de ser a igreja que só faz porque tem um cargo, porque o pastor mandou. Não, nós seremos a igreja que entendeu o encargo e se tornou a igreja. Se tornou a missão da igreja. Se tornou a voz profética da voz que o mundo está clamando pela manifestação dos seus filhos, dos filhos de Deus. Quem que você quer ser nessa noite? Uma igreja de cuidados? Uma igreja de governo? Então prepara para aborrecer a você mesmo, porque aquele que ama mais o esposo, a esposa, os filhos, as filhas, a família, mais do que a Deus, não serve. Vou falar que nem o Robson. Aliás, cadê o Robson que eu vi ele? Não estou vendo mais. Está conversando? Está conversando. É para você estar aqui ouvindo a palavra. Menino, deixa para conversar depois do culto. Que nem o Robson fala. Não serve, pastor, né? E não, esse não serve. Não serve. De fato não serve. Deus, ele não está procurando pessoas com habilidades. Deus está procurando pessoas com disponibilidade. É isso que Deus está procurando. Pessoas com disponibilidade. Foi dado para você uma responsabilidade. Agora está nas suas mãos. Se você vai ter tempo para a responsabilidade, ou se você sempre vai arrumar uma desculpa, ou se sempre você vai arrumar um empecilho na sua vida, uma barreira na sua vida. Se você vai arrumar uma desculpa, pastor, eu não pude nessa, não pude, sei lá, é isso. Não posso ir. Você vai arrumar o tempo para ele? Existe tempo para todas as coisas, cara. Existe tempo para todas as coisas. E um tempo determinado para tudo. Agora, se eu não me posiciono no tempo de hoje, o que era para me fazer amanhã, eu não vou fazer. Eu sempre vou estar retardando, atrasando a obra divina de Deus em minha vida. Porque eu sempre estou com uma desculpa. Porque eu sempre tenho um problema. Porque eu sempre tenho uma dificuldade. Irmão, eu não estou falando da sua presença apenas nos cultos. Eu estou falando de uma vida em Deus.
de um propósito diante de Deus. Porque faltar no culto, quando é preciso, não tem problema. Eu já faltei, já deixei de vir para o culto, veio outra pessoa no meu lugar. E até mesmo porque tem outra pessoa no meu lugar. Porque se eu também deixasse sem destino, estaria errado. Porque se eu tenho uma responsabilidade que seja mais simples e eu não posso ir, eu não posso fazer, você está atrapalhando, você está atrasando a obra. Ah, pastor, mas a minha responsabilidade é apenas de trazer a água para o Senhor aqui no altar. É apenas isso. E o dia que você falta e não tem outra pessoa para pôr a água para mim, você está errando. Porque é a minha responsabilidade. Se eu não vou, eu vou pôr outro no meu lugar para fazer o que eu preciso fazer. É simples assim, cara. É simples, eu não posso fazer tudo. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para receber o reino de Deus. E para receber o reino de Deus é com força, é com luta. Ah, mas o Senhor não conhece o meu problema, a minha dificuldade. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. Eu também tenho dificuldade. Às vezes eu tenho dificuldade até mesmo pessoal minha, de acreditar em mim mesmo. Se não é a minha esposa, de me pôr para cima muitas vezes. Também tem problema, também tenho dificuldade. Todo mundo tem. Estava conversando hoje com Rafa, falava para Rafa, estamos vivendo um tempo difícil, mas se Deus não me escolheu para fazer o que eu estou fazendo, se Ele não me chamou na chamada que eu estou entendendo que é para mim, Ele vai me chamar pela persistência, porque eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou perturbar, eu vou grudar na meia dele com meus dentes, eu vou falar, não, libera sobre mim, libera na minha vida, eu quero mais de Ti. Se Ele não nos fazer crescer pela nossa chamada, irmão, Ele vai nos fazer crescer pela nossa persistência, pela nossa perseverança, por acreditar em nós mesmos, para nos levar para o propósito divino dEle. Eu sei que uma palavra de poder, queria que os músicos já viessem para cá. Eu sei que uma palavra de poder que eu digo terreno, uma palavra de ânimo na vida das pessoas, elas até caem, elas pulam, elas rodopeiam, sapateiam, ninguém vibra com uma palavra de confronto, com uma palavra muda de vida, transforma a sua mente pela renovação do Evangelho, para que você possa experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade dEle. E a verdade é que a nossa alegria não é quando as pessoas saem felizes do culto. A nossa alegria é quando as pessoas saem tristes, dizendo, eu preciso melhorar, pastor. Você quer ver o chateado é quando alguém nos procura e fala, pastor, olha, o culto hoje, eu saí animado, feliz. Não, cara, eu quero que você saia daqui triste, dizendo, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Rafa procurou a gente esses dias, né, Rafa? Falou, pastor,
Eu tenho fazido tão pouco. Não, pastor, eu vou para oração, eu só consigo chorar. Eu não consigo fazer mais nada, eu preciso mudança. E eu falei para ele, bem-vindo ao grupo, né, dos rejeitados. Bem-vindo ao grupo dos Gideões, que está malhando o trigo no lagar. Deus está dizendo, eu sou contigo, homem valoroso. E Ele está dizendo, eu não sou nada. É esse sentimento que nós precisamos ter, cara. Eu não sou nada, nós não somos nada. Oxe, nos enche com a tua glória, meu Rei. Nós precisamos de Ti, Jesus, Jesus. Nos levanta nessa noite, Senhor, com uma missão em Santo André. Nos levanta nessa noite, Senhor, com uma missão no estado de São Paulo. Nos levanta, Senhor, nessa nação. Nós queremos ir, Senhor, nessa nação. Show. Nos leva, Senhor, para os quatro cantos, Senhor, desta terra. Nós queremos alcançar povos não alcançados. Oh, Jesus, libera sobre nós sabedoria, discernimento. Libera sobre nós um pouquinho do Teu coração. Nós queremos sentir mais de Ti. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Desprenda do mundo terreno. Esse reino é no Espírito, querido. Se entregue a Ele nessa noite. Ele está aqui nessa noite fazendo uma pergunta para ti. Pede o que queres que eu te dê. Vem, Espírito Santo, com a tua glória. Abre o céu, terra seca está aqui. Encharcar essa terra seca. Vem, Espírito Santo.
Tem alguém dizendo assim: Pai, eu quero ser batizado com o Espírito. Você já é, querido. Ele está liberando línguas estranhas agora na sua boca. Ele está liberando agora na sua boca línguas como de fogo. Você já é batizado com o Espírito. Põe para fora o que Ele colocou aí dentro. Cadê os intercessores, os adoradores dessa geração? Cadê a igreja de governo? Ele quer levantar nessa noite pessoas que são governadas pelo Espírito. Para o mundo será loucura. Para o mundo será loucura. Para os incrédulos será demais. Mas para nós é o poder da palavra do Senhor. E deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor, mais. Deixa a chuva descer. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Que Jesus, Ele liberava a palavra. Você nunca viu Jesus orando por ninguém. A oração de Jesus era lá no monte. Era Ele e o Pai, era intercedendo. Você nunca viu Jesus colocando a mão na cabeça de ninguém, dizendo: enfermidade seja agora curada. Não. Jesus, Ele liberava a palavra. Ele dizia: vá, a tua fé te salvou. E a palavra ali, salvar, era curar. Ele liberava a palavra. Ele dizia: vai, você está curado. Não existia dúvida. Sabe o que Ele fez? Ele liberou essa palavra para nós. Ele liberou essa palavra para nós. Ele liberou essa palavra. Então libere a palavra nessa noite. Libera a palavra. Libera a igreja. Libera a palavra. Show. Seja curado. Seja libertado nessa noite. Libera a palavra. Libera Cristo na sua vida. Libera o verbo que estava com Deus e esteve entre nós. Show. Libera a palavra nessa noite. Libera sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja curado, seja salvo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu vou. Aonde você quer que eu vou, Senhor, eu vou. Aonde me mandar, irei, eu vou. Eis-me aqui. Aonde você quer, Senhor, diga que eu vou. Aonde você me mandar, Senhor. Eis-me aqui. E deixa a água descer. E deixa a chuva molhar. Encharcar essa terra seca. Essa terra seca que sou eu. E deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar essa terra seca. Eu sinto no meu espírito
que tem alguém aqui que quer liberar o que Deus está falando no teu interior. Eu vou liberar o microfone para você falar. Eu quero que você me procure aqui. Não retenha o que o Espírito Santo de Deus está construindo dentro de você. Compartilhe a revelação. Show. Você quer, Senhor, que eu vou? Onde você quer que eu vou? Onde você quer, Senhor, diga que eu vou. Aonde me mandar, irei, eu vou. Segura. Eu quero ouvir a voz do Espírito. Ele falou. E ele vai falar aqui através do profeta. Ele está falando em meu espírito.